Olá, meus queridos. Nós desejamos a todos vocês que a graça, que a paz de Jesus possa estar no vosso coração. E com muita alegria mesmo, nós começamos mais este momento de adoração ao Senhor. Eu te convido, junto comigo, a adorar a Deus. Não a assistir o culto, mas a adorar o Senhor. E a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 93, nos diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e poder, revestiu-se o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade. Está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levante os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido dos grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti este momento de adoração, porque reconhecemos que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Não há nada nessa terra que se compare a Ti. E nós Te adoramos, porque Tu és Deus, porque Tu és o nosso Salvador, porque Tu és grandioso, porque não existe nada que possa se comparar a Ti. Entregamos a Ti, portanto, neste momento, a nossa oferta de gratidão e louvor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Orar pelos nossos missionários. Os missionários brasileiros que atuam fora do Brasil têm passado um momento muito difícil, devido à desvalorização do dólar e devido à crise econômica. As pessoas estão lá, os missionários estão lá com afinco, com amor, mas que precisam da nossa oração. E hoje nós vamos orar pelo reverendo Cornélio Castro, a sua esposa Emma e os seus filhos, Samuel Davi e Paulo André. Eles que estão trabalhando atualmente pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e que atuam no Brasil para poder divulgar o trabalho que a APMT tem feito. Eles foram missionários durante muitos anos no Paraguai e alguns anos estão no Brasil. Vamos ouvir o que o reverendo Cornélio tem para nos dizer. Eis-me aqui, Senhor, para trabalhar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você já está falando alguma coisa de Guarani? Bem bom, como é que está? Não, mas é bom de repente algumas palavrinhas, você cumprimentar as pessoas. Muito bem, você está vendo aqui um teste que a missionária Emma está fazendo com um missionário que vai ser entrevistado na live de hoje. Dá um alô aí, dona Emma. Tudo bem, aqui estamos preparados como o missionário Jorge e a Beatriz, eles são missionários na Missão Kaiowá, num dos campos avançados na aldeia Taquaperi. Ô pastor, seja bem-vindo aqui também à nossa reportagem, viu? Deus abençoe, bom trabalho, Emma. Muito bem, como você viu aqui, queridos, nosso trabalho é um trabalho na APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e nós temos a bênção de trabalhar hoje com 42 países. Nós temos a bênção de ter no nosso quadro 242 missionários, fora quase 200 ou mais de 200 que estão se preparando para seguir para o campo. E esses missionários são missionários chamados por Deus, das muitas igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil, e nós estamos muito felizes de vestir essa camisa. Portanto, eu deixo aqui a minha palavra de alento, a minha palavra de apoio a todos estes e a você também que nos escuta e que nos vê neste momento. Esses missionários precisam da igreja enviadora.
é a igreja que os sustenta, é a igreja que ora por eles, é a igreja que sofre com eles. Mas esses missionários também precisam de uma base sólida, a base missionária, que está aqui em São Paulo, da qual minha esposa e eu somos missionários. Nós fomos chamados para esse trabalho de sustentação na base, para que os nossos missionários possam ter alívio em algumas situações, né? Então, nós trabalhamos aqui no Brasil, divulgando o projeto deles, nós trabalhamos aqui conscientizando a igreja de que esses projetos têm que continuar, devem continuar. O trabalho missionário, ele não para em 3, 4, 5 anos. Ele pode ser remanejado por alguma situação. Mas aquele missionário que foi enviado, ele precisa muito da contínua contribuição, da contínua oração, do investimento da igreja. Por isso que nós estamos aqui trabalhando, divulgando pelo Brasil, conscientizando igrejas, pastores, ajudando em situações de conselhos missionários que têm alguma dificuldade de funcionamento. E nós gostaríamos que você participasse conosco. Ao final desse vídeo você vai ver o nosso e-mail, você pode entrar em contato com a gente, solicitar uma visita. Naturalmente, neste momento nós estamos através das lives divulgando, estamos através desse vídeo como você está ouvindo, mas nós queremos visitar a sua igreja, queremos despertar a sua igreja, gostaríamos de estar ensinando canções missionárias para as crianças, para a igreja, e assim a gente continuar essa obra bonita que Jesus nos deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um grande abraço e que Deus faça de você uma bênção na retaguarda. Se Deus chamar você para ir, então nós vamos prepará-lo para isso. Mas enquanto Ele não chamou, continue sustentando aqueles que estão lá no campo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor pelos nossos missionários, tanto os presbiterianos como não presbiterianos, mas hoje de uma forma muito especial, pelo reverendo Cornélio, pela Rema, pelo Paulo André, Pai, que estão ali em São Paulo, trabalhando, divulgando a obra missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pelo Samuel Davi, que está lá no Paraguai, ajudando a cuidar do seu avô que está enfermo. Que a tua paz esteja sobre esta família e que o Senhor os sustente financeiramente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E que eles sejam um vaso poderoso nas tuas mãos. Assim nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar agora a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor com as nossas vozes, com o cântico de adoração. E eu vou te convidar a, junto com o reverendo Cornélio Castro e também o reverendo Josué Rodrigues, a adorar o Senhor. Esses dois irmãos têm ministério pastoral e ministério musical. E tem músicas muito bonitas para adorar ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Deixa o teu cântaro e vai anunciar as maravilhas feitas pelo nosso Deus. Seja oportuno e fala sem cessar. Fala aos outros que só Jesus pode salvar. Deixa o teu cântaro e vai anunciar as maravilhas feitas pelo nosso Deus. Seja oportuno e fala sem cessar. Fala aos outros que só Jesus pode salvar. Ei, você, por que não vai aos outros dizer o que Jesus na cruz fez por você? Por que não vai proclamar a grande esperança, este grande amor sem par? Deixa o teu canto
anunciar as maravilhas feitas pelo nosso Deus. Seja oportuno e fala sem cessar. Fala aos outros que só Jesus pode salvar. Deixa o teu cântaro e vai anunciar as maravilhas feitas pelo nosso Deus. Seja oportuno e fala sem cessar. Fala aos outros que só Jesus pode salvar. Amém. Já raiou, luz divina me raiou. Já raiou, luz divina me raiou. Meu caminho era escuro, sem a luz da retidão. A minha alma angustiada, eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas, é pior que sente dor. Pois a vida só é linda nos caminhos do Senhor. Já raiou, luz divina me raiou. Já raiou, luz divina me raiou. Mais um dia, ó que dia, Deus mandou-me a sua luz. Enxerguei caminho claro, sim, eu vi o meu Jesus. Logo dentro do meu peito uma luta se travou. Era a força do pecado resistindo ao seu amor. Raiou, luz divina me raiou. Raiou, luz divina me raiou. Meu Jesus maravilhoso, nada por fazer deixou. Tudo consumado, minha sorte restaurou. Deu-me paz e novo alento, o caminho revelou. Eu tenho agora luz e vida, esperança em seu amor. Já raiou, luz divina me raiou. Raiou, luz divina me raiou. O seu plano foi perfeito, tudo em mim considerou. O inimigo foi desfeito pela força do amor. Luz que antes eu não via, luz que sobre mim brilhou. Luz bendita, luz divina, luz Jesus meu Salvador. Já raiou, luz divina me raiou. 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 Já raiou, Queria compartilhar contigo agora uma mensagem, uma compreensão da palavra de Deus que encheu meu coração de alegria, que me encheu de esperança, de certeza, não a esperança como daquilo que eu posso esperar que venha acontecer, mas a certeza que já é. Não é daquilo que eu vou um dia talvez alcançar, mas aquilo que eu sei que eu alcançarei. E essa palavra me encheu de alegria no meio de toda essa tristeza que a gente enfrenta por essas restrições, pelas perdas nesse período de pandemia. E eu quero te convidar a acessar a sua Bíblia,
seja pela Bíblia impressa, seja pela internet, como for, no livro de Malaquias, capítulo 4. Nós vamos conversar sobre algo muito bonito que Deus nos falou. E é interessante a gente estudar Malaquias. Muitas pessoas, quando falam de Malaquias, só lembram da parte quando Malaquias fala da questão dizimal, que é uma questão bíblica que não tem muito o que se conversar, porque é muito claro que a palavra de Deus fala sobre isso. Só que o livro de Malaquias não fala só sobre isso. O livro de Malaquias, na verdade, está falando sobre a postura do povo de Deus em relação ao seu Deus, ao culto que ele prestava e que não agradava a Deus. Porque havia exploração do pobre, havia exploração da viúva, havia exploração do estrangeiro, havia a oferta dada de qualquer jeito para Deus, havia uma atitude relapsa dos próprios profetas e sacerdotes. É disso que Deus trata em todo o livro de Malaquias. E quando o profeta é usado pelo Senhor para trazer essa palavra de advertência, uma palavra dura, no capítulo 4, Deus traz uma mensagem de esperança, uma ação redentora. E isso alega profundamente o nosso coração. Porque tem coisas que acontecem em nossa vida que nos entristecem. Tem hora que nós ficamos prostrados. Há poucos dias atrás eu perdi a minha sogra e isso trouxe para nós uma tristeza muito grande. A gente fica sem acreditar que aconteceu mesmo, ainda mais com uma coisa tão repentina, tão rápida, e todo esse processo que nós enfrentamos hoje, um processo doloroso, que é tudo cortado, que tem que ser tudo muito rápido, não pode ficar muito tempo no cemitério, não pode ficar muito tempo velando o corpo, não pode juntar muitas pessoas, e isso traz tristeza. E a gente, de repente, vai descansar e espera que amanhã vai ser um novo dia. Amanhã vai ser uma nova realidade. Vamos ver se amanhã vai ser um dia melhor. E quando surge um novo dia, ainda mais um dia, se for um dia bonito, um dia de sol, é uma coisa fantástica. Aqui na cidade de Cabo Frio nós temos 2 lugares muito bonitos. Um para ver o nascer do sol na Praia do Forte, uma cena espetacular. E o outro para ver o pôr do sol, num bairro chamado Praia do Siqueira, que é um dos mais belos pôr do sol que eu já vi na minha vida. E a gente olha para aquilo, tem uma esperança de algo novo, de algo melhor, de algo que venha nos ajudar, nos incentivar. Nós vivemos hoje essa questão da pandemia e as pessoas estão dizendo, vai passar, vai melhorar, vai acabar, e nós vamos ser melhores. Mas o que vai nos motivar a ser melhores? Apenas uma mudança de comportamento por causa de uma situação? Isso vai mudar o nosso caráter? Vai mudar a nossa perspectiva de vida verdadeiramente de uma forma plena e de uma forma duradoura? Ou será que quando passar um certo período após, nós voltaremos a ser o que éramos antes? Pessoas preocupadas em ganhar dinheiro, pessoas preocupadas com o trabalho, pessoas preocupadas em produzir, esquecendo dos filhos, esquecendo dos pais, esquecendo dos amigos e principalmente esquecendo de Deus. Tratando Deus como se fosse uma coisa qualquer. Por isso eu quero compartilhar com você essa mensagem. Já raiou um novo dia. Jesus é o sol que nasce pela manhã. Então eu quero compartilhar contigo esta palavra. Eu quero te convidar, então, com a sua Bíblia na sua mão ou no seu tablet, onde for. Malaquias, capítulo 4. E nós temos algumas lições, 4 lições, que eu quero compartilhar com vocês de uma forma muito rápida, não tão profunda como gostaríamos, mas de uma forma precisa. E a primeira delas é algo que nós não podemos esquecer. Algumas pessoas estão tentando esquecer algumas coisas, estão tentando não falar disso nessa época, porque isso pode causar um choque. Mas há uma verdade, não se engane. Há juízo de Deus para aqueles que não buscam ao Senhor. Há uma sentença de Deus para aqueles que não querem saber de Deus. E no versículo ele vai dizer, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Deus está dizendo que o dia do seu juízo
será um dia em que será o fogo consumidor. Essa semana a Polícia Federal queimou 30 toneladas de maconha lá na Companhia Siderúrgica Nacional. 30 toneladas é coisa pra caramba, gente. Mas em apenas 3 minutos, somente 3 minutos, essas 30 toneladas foram destruídas, porque era um fogo terrível, um fogo muito quente, mais de 1.200 graus. O fogo de Deus, que vai consumir aqueles que não quiseram saber de Deus, aqueles que se negaram a Deus, é muito mais abrasador do que isso. É muito mais consumidor. Então não pense você que se você não se voltar para Deus, se você não se arrepender diante de Deus, se você não buscar uma vida de santidade diante de Deus, se você não buscar uma vida de arrependimento, confissão de pecados, não pense que no final das contas Deus vai deixar tudo de lado e vai dizer, vem para cá ficar comigo. Não vai dizer. A palavra do Senhor, a mesma que diz que Deus é amor, é a mesma que diz que Deus é um fogo consumidor para aqueles que não temem. Em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11 ao 15, nós lemos assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só, a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que diz que Deus é amor, é a mesma palavra que anuncia também que Deus é justo. E na justiça de Deus está previsto que aqueles que não andaram de acordo com a palavra de Deus, aqueles que não quiseram viver de acordo com o que Deus quer, serão destruídos. O destruídos aqui não é no sentido de ser aniquilados, não existir mais, não. É da vida eterna no inferno. É a vida eterna no inferno. Se você não tem a Jesus e você não quer saber de Jesus, saiba que o dia do juízo vem. E não adianta só você ter estado numa igreja, não adianta só você ter carregado uma Bíblia com você, não adianta só você colocar de repente mensagens bonitas da Bíblia no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, seja o que for. Não é isso que faz um homem e uma mulher de Deus, mas é uma vida submissa à palavra do Senhor. É uma vida que busca se santificar, se separar cada vez mais daquilo que não agrada a Deus. E eu vou saber isso estudando esta palavra que diz deste Deus. Mas há uma outra mensagem. Aqui é a mensagem de juízo, a mensagem que traz assim, para alguns, um pesar tremendo. Mas há uma outra parte dessa mesma mensagem, desse mesmo profeta, desse mesmo livro, que fala da alegria, que há alegria e honra para aqueles que creem no Senhor. O texto, capítulo 4, versículo 2 e 3, nos diz assim: Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. É muito bonita essa parte aqui, porque diz que aqueles que temeram ao Senhor, aqueles que se propuseram a seguir a palavra de Deus, nascerá para eles o sol de justiça, Jesus Cristo, que é o Salvador. Esse Jesus trará salvação, e a sua salvação gerará em nós uma alegria tão imensa, tão intensa, que nós saltaremos de alegria.
Eu já tenho essa salvação. Jesus já me salvou, Jesus já me comprou pelo seu sangue. E eu sei o que é isso. Há poucos dias atrás eu vi um vídeo em que mostrava um bezerro sendo solto da estrebaria. E o que está escrito aqui foi o que eu vi aquele bezerrinho fazendo. O bichinho pulava, alegre, porque estava solto, saltitava, coisa fantástica. E é assim que aquele que temeu a Deus, é assim que aquele que serviu ao Senhor fará nesse dia. Ele saltará de alegria, ele será honrado por Deus, aqueles que o menosprezaram, dizendo, você crê numa coisa falsa, você crê num livro que é uma história de carochinha, num livro que é falso, cheio de perversidade, cheio de maldade, um livro mentiroso. Nesse dia, aqueles que serviram ao Senhor, aqueles que viram que isso aqui é realidade, que não é sonho, que não é possibilidade, é fato, serão honrados pelo Senhor. Saltarão de alegria, porque chegou o dia da grande vitória do nosso Rei. E essa palavra, ela foi revelada anteriormente, em Lucas, capítulo 2, versículo 29 a 32, quando o nascimento de Jesus, quando Jesus foi ao templo, Simeão viu a Jesus, ele falou assim, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. É Jesus o sol da justiça, é Jesus a luz que brilha pela manhã, como diz a música que nós ouvimos agora com o pastor Josué, já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou, porque eu recebi a Jesus, e aquele que tem a Jesus como seu Salvador, raia o sol da justiça, raia o sol da nova vida, raia o sol da transformação, raia o sol daquele que busca andar segundo o coração de Deus. Se você ainda não tem a Jesus, peça a Ele, humilhe-se diante dEle, diga, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero ver esse sol brilhar na minha vida, eu quero ver essa nova realidade na minha vida, eu quero ver a minha vida transformada. Mas o texto de Malaquias continua nos ensinando, mostrando, o Senhor diz que a palavra que Ele deu, Ele é uma palavra verdadeira, e Ele chama a atenção, olha o que diz o versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Deus está falando que é o povo de Israel, dizendo que esse povo precisa voltar a lembrar daquilo que Deus havia dado. Não era uma coisa qualquer, era a palavra que era vida. Palavra que é vida, é a palavra de Deus, como diz Paulo em Romanos, porque o Evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele, o judeu e o grego. Eu e você. Se você crê em Deus, você vai crer nesta palavra, e é esta palavra que tem as profecias que falam das coisas que estão acontecendo, de muitos que aconteceram e muitas outras que vão acontecer. E você vai vivenciar isso sem desespero, sem medo, sem angústia, sem pavor, porque você sabe que é cumprimento da palavra de Deus. O dia em que vai nascer o sol da justiça definitivamente, a segunda volta de Jesus. E você não vai se desesperar, pelo contrário, você se alegrará, ainda que às vezes possa chorar, porque você vai perder pessoas. De repente você vai ser aquele que vai deixar de estar com a sua família, mas se você tem a Jesus, você estará diante daquele que te salvou, daquele que pagou o preço, daquele que morreu no seu lugar, no meu lugar, e de todo aquele que o receber como seu Salvador. Mas há uma última lição que esse texto nos mostra, que esse tempo de alegria, esse tempo de honra, esse tempo em que a palavra de Deus se mostra cada vez mais verdadeira, é o tempo também de esperança, de cura, de perdão, de salvação. E aí vai a nossa parte como homens de Deus e mulheres de Deus. Haverão profetas, homens e mulheres que anunciarão a palavra de Deus, aquela que foi revelada lá atrás a Moisés, para que o povo cumprisse, como diz em Josué, como diz Moisés várias vezes, dessa palavra que a gente não deveria se afastar nem para a direita, nem para a esquerda, estaríamos centrados nela. E ele diz assim o versículo 5 e 6,
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Em Lucas, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, falando acerca do nascimento de João Batista, o Senhor diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando ele fala aqui de Elias, ele não está falando de reencarnação, não, como alguns acham. Não, não é disso. O que o Senhor está falando é que aquele profeta, aqui falando especialmente de João Batista, é aquele que vai trazer a palavra, que vai trazer o ministério de Elias, de anunciar que o Senhor é Deus, de anunciar que o Senhor está chegando, de anunciar que o Senhor é poderoso. E eu e você que cremos na palavra, como está aqui no versículo 2, mas aqueles que temeram ao Senhor, esses que temem ao Senhor, nós temos o ministério de Elias, de anunciar a palavra de Deus, de sermos profetas de Deus, de sermos anunciadores da palavra de Deus, de sermos comunicadores da verdade de Deus para a vida do homem. E esse tempo do sol da justiça, ele já começou há muito tempo. Ele já começou lá atrás, quando Jesus ressuscitou. E esse tempo, ele vai se consumar. Vai ser um momento, o seu ápice, quando vier a volta de Jesus Cristo. E nesse dia, não haverá segundo tempo. Não haverá prorrogação. Não haverá um pouquinho a mais. O tempo exato de Deus, haverá o juízo de Deus, como nós lemos em Apocalipse, aonde seremos julgados. Quando fala julgado pelas obras, não quer dizer boas obras no sentido de que eu fiz o bem, então eu vou lá para o céu. Eu não fiz o bem, eu vou para o inferno. Não é isso. São as obras que são resultados da minha fé em Deus, da minha dependência desta palavra, das coisas que eu fiz em obediência à palavra de Deus. Se eu não tenho a Jesus, eu posso ter dado todo o meu dinheiro, assistido milhões e milhões de pessoas, mas se eu não tenho Jesus como meu Salvador, eu irei para o inferno. Porque essa palavra diz que aquele que o confessar, esse terá a salvação. Então não adianta você ser uma pessoa boa, uma pessoa legal ao ponto de vista da sociedade, da humanidade. Nessa época de pandemia, tem muita gente sendo muito bom, muita gente fazendo coisas boas, coisas louváveis, coisas admiráveis, mas não é isso que te garante a salvação. O que te dá o direito à salvação é de você reconhecer a Jesus como seu Salvador, de você reconhecer que você é um pecador, de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados e lutar para não repetir mais os seus erros. Esses 4 passos associados ao principal, reconhecer Jesus como Filho de Deus e Salvador, isso é que vai te dar o presente da salvação. Meu querido, minha querida, hoje é tempo de alegria, não é tempo de desespero. Porque se você tiver a Jesus como seu Salvador, esse tempo que nós estamos vivendo e outros que ainda virão, que nós não sabemos quando vai acabar. Pode ser que Jesus volte aqui semana que vem. Pode ser que Jesus volte antes mesmo de você acabar de ouvir essa mensagem. Pode ser que Jesus volte daqui a 1000 anos. Isso não importa. Mas a verdade é que essa palavra tem se cumprido na natureza, nas nossas vidas, em tudo que está ao nosso redor. Essa palavra é viva e verdadeira e foi anunciada lá atrás aos profetas. E hoje os profetas da modernidade, que agem segundo a palavra de Deus, estão dizendo: haverá um tempo de juízo. Para aqueles que temem ao Senhor, tempo de alegria, tempo de pular, tempo de saltar, tempo de gritar, tempo de se rejubilar. Mas para aqueles que não conhecem Jesus, é um tempo sim de desespero, é um tempo de sofrimento, será um tempo de dor, porque findou o tempo de buscar o Senhor. Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E disse mais ainda: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto
está perto. Hoje é o tempo. Hoje é a hora. Este é o momento. Se você não tem a Jesus, faça comigo essa oração neste momento. E se você já tem, louve ao Senhor, dizendo muito obrigado. Vamos orar? Senhor, eu quero neste momento reconhecer que preciso de Ti. E eu quero, Senhor Jesus, neste momento, dizer a Ti que eu quero recebê-lo como meu Salvador. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu não posso ser salvo pelas minhas próprias forças. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Então, no Teu nome, Jesus, eu quero renunciar a tudo aquilo que pode me afastar de Ti. Eu Te recebo neste momento como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu te convido a procurar ou a nossa igreja ou uma outra igreja evangélica perto da sua casa, que você possa fazer contato por telefone, pelo WhatsApp e falar dessa experiência. Que Deus te abençoe. Amém. Na semana passada, nós encerramos o nosso culto tendo a bênção do Senhor cantado por uma família. Hoje, nós vamos receber a mesma bênção, a bênção araônica, dessa vez cantado pelo coral da Igreja Presbiteriana de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, a igreja na qual é pastor o reverendo Cid Caldas, pessoa muito querida e amada por minha pessoa. Então, oremos ao Senhor, recebamos a bênção e que Deus abençoe toda a nossa semana de vida, de trabalho, de realizações. Deus abençoe, recebam a bênção do Senhor.